vamos trabalhar com os efeitos 3D do Illustrator, né? É um recurso bem interessante, né? Que vocês podem aproveitar para fazer várias coisas, né? Num trabalho autoral. Você pode fazer coleção de ícones 3D, fazer uma coleção de pictogramas, de objetos. Dá para fazer muita coisa utilizando o 3D. Então, vamos lá. Para utilizar os efeitos 3D do Illustrator, a gente sempre vai partir, né, de uma forma básica, né? Então, para isso, vamos, como sempre, criar o nosso objeto básico. Aqui eu vou criar um retângulo, né? Uma coisa que eu vou avisando já, esse trabalho com efeito 3D exige memória do seu computador, né? Quer dizer, é um recurso que o Illustrator tem, mas que demanda muita configuração de memória do seu computador. Então, pode acontecer que vocês trabalhando com o recurso do 3D do Illustrator, o Illustrator passe uma mensagem de que está faltando memória para poder fazer a renderização do efeito, ou pode ser que o Illustrator trave e feche seu projeto. Então, é só para avisar e alertar vocês que isso pode acontecer. É um recurso que demanda muita performance do seu computador, então já fica o alerta aí para vocês, caso dê algum problema de o programa fechar, travar, né, ou coisa parecida, tá bom? Exatamente. Então, Carolina já passou por esses perrengues aí. Então, vamos criar um objeto simples. Vamos criar esse objeto aqui, simples, né? Deixar centralizado aqui. E com ele selecionado, vamos entrar aqui em efeito 3D. Observem que ele tem, vou maximizar aqui um pouco para vocês, para facilitar. Então, vou aqui com o objeto selecionado e clico aqui em efeitos 3D. Observem que ele tem 3 momentos. O primeiro é o Extrude and Bevel, é quando você faz um relevo, né? O extrude significa, na linguagem da arquitetura, é quando você alonga, você, né, estica o comprimento de uma face de um objeto, e o bevel é o relevo. Depois temos a opção de revolução, né, revolve, é que você pega uma face de um objeto e a partir de um ponto central ele faz toda uma réplica dessa face, criando um objeto corpóreo tridimensional. E por último, temos esse de rotação. Vamos fazer ao contrário do que está aqui. Vamos começar de baixo para cima, né? Porque de baixo para cima, vamos do mais simples ao mais complexo, tá bom? Então, vou selecionar aqui esse de rotação e vai abrir essa janelinha aqui. Tá todo mundo conseguindo aí ver? Beleza. Eu vou só trazer um pouquinho aí para todo mundo conseguir ver. Observem agora, vamos deixar aqui tudo zerado, né, para entender melhor isso aqui, né? Observem que uma coisa que a gente tem que aprender com esse recurso é a pensar em 3 dimensões. Nosso cérebro não está muito preparado para isso. Nosso cérebro ele é mais bidimensional, né? Então, observem que no primeiro campo aí, eu tenho uma rotação no eixo X, né? Significa, observem que tem uma varinha no meio, né? Como se fosse a varinha do Totó, do Pebolim, né? Então, você tem o objeto e ele vai ser rotacionado assim, correto? Então, porque ele está atravessado aqui no eixo X, certo? No segundo momento, a rotação vai ser no eixo Y. Quer dizer, eu tenho uma varinha atravessada bem no meio e eu vou fazer a rotação ao redor desse ponto. E por último, um terceiro momento, eu tenho o eixo Z, que é o que estabelece a profundidade. Então, a varinha está atravessando o meu peito frontalmente e eu faria a rotação assim do objeto. Tudo bem até aí? Beleza. Observem que, se a gente movimenta, eu posso movimentar
colocando um valor aqui, eu posso simplesmente puxar o próprio ícone que está do lado. Não? Observem que aqui eu estou rotacionando só no eixo X, quer dizer, ele vai para trás ou para frente, correto? Então, essa fase azul aqui é quem me indica onde que eu tenho a parte frontal do meu objeto. Então, você nunca pode perder de vista esse lado azul aqui, essa face, que é a que indica para vocês para onde que a parte frontal do objeto está sendo colocada. Depois temos a rotação no eixo Y, correto? Observem que a face vai de um lado ao outro, porque ela está sendo rotacionada pela varinha que está de cima para baixo, certo? E por último, temos a rotação no eixo Z. Por quê? Porque a varinha está atravessando frontalmente o objeto. Então, a combinação de angulações que a gente coloca em cada uma dessas três campos vai determinar o posicionamento, né, a perspectiva do meu objeto. Vocês podem também manipular isso aqui no próprio croquis do cubo, que está aqui, ó. É só clicar nele e rotacionar. Observem que automaticamente os campos da direita já estão assumindo os valores correspondentes a essa movimentação que eu estou fazendo nos três eixos, né? Tudo bem? Ok? Beleza. E além dessa manipulação de angulações em cada um dos eixos, eu tenho aqui um quarto campo, que é a perspectiva. Observem que vamos habilitar o preview para automaticamente ver o que está acontecendo com o nosso objeto. Né? Então, observem que o meu objeto está acompanhando exatamente a rotação que eu estou estabelecendo no meu croquis aqui, no meu esqueminha. Se eu acrescento aqui uma perspectiva, eu consigo distorcer, né, a face do meu objeto, certo? Então, eu posso ter a perspectiva e posso ir movimentando o meu objeto aqui. Observem que esse efeito que a gente está fazendo, como tantos outros no Illustrator, ele é puramente virtual. Observem que aqui o Illustrator mantém, né, visualmente, visivelmente para mim, a face do objeto retangular que eu criei, quer dizer, a forma original do meu objeto. O que está acontecendo, né, com o efeito é puramente virtual, correto? Então, depois temos aqui os acabamentos da superfície. Observem que ele, nesse caso, tem duas opções. O no shading, quer dizer, nada, né, não colocar nada de preenchimento na forma, e o segundo, que seria um preenchimento difuso. Né? Para isso, vamos clicar aqui em More Options, para ver as outras opções que tem o objeto. Observem que quando eu clico aqui no modo difuso, né, ou no shading, se eu clico no shading, não consigo fazer nada de iluminação. Agora, quando eu habilito aqui o modo de forma difusa, aí sim, eu tenho até um esqueminha aqui para eu manipular a lâmpada, né, como é que vai se comportar a iluminação. Eu posso aqui acrescentar novas luzes, né, clicando nesse botãozinho, né. Observem que a face do meu objeto fica mais iluminada, né? E eu posso manipular aqui, se eu quero que uma lâmpada fique frente ou por trás do objeto. Observem que aqui agora, né, está frontal. Se eu clico, ela está na frente. Aqui está por trás, aqui está na frente. Então, vocês podem colocar iluminação tanto na frente quanto por trás do objeto. Para apagar as lâmpadas, é só clicar na lixeirinha que você apaga as lâmpadas. E aqui vocês têm a opção de mudar a iluminação. Por padrão, ele vem com a sombra, né? Para trabalhar a sombra do objeto com preto, mas se vocês clicarem aqui em Custom, vocês podem escolher outra cor para trabalhar a iluminação do objeto, correto? Beleza? Então, esse recurso de rotação, ele é bem simples, e basicamente ele vai trabalhar com uma face só, né? Aqui vocês têm também a intensidade da luz e a intensidade da luz ambiente. Qual a diferença entre a luz, essa aqui, e ambiente? Quando você tem o sol, por exemplo, o sol é a luz ambiente.
né? É a luz, por exemplo, que está no seu quarto. Se você tem uma luz a mais, uma lâmpada direcional, esse aí você controla aqui diretamente, né, na intensidade, né? Você tem duas, digamos, duas iluminações. A luz que é daquele local, daquele ambiente, e a luz direcional de lâmpadas que você pode ter separadamente, correto? Eu avisei que esse efeito pode travar exatamente. Então, esse é o mais simples, né? Quando você pode criar esse recurso aqui. Agora, vamos deixar o mesmo objeto e vamos ver então a segunda opção, que é o 3D Revolve. Já aqui as coisas melhoram de figura, né? Não, não vou colocar trabalho de 3D, não. Não se preocupa, não. Mas é bom vocês aprenderem um recurso bem interessante. Vai ter outro pior do que esse. Então, vamos escolher aqui então a segunda opção, Revolve. Isso aqui vocês vão gostar. Eu vou zerar tudo aqui. Observem que eles sempre assumem a última configuração que vocês utilizaram no efeito anterior, tá bom? Então, vou deixar habilitado aqui o preview e observem que já só de habilitar o preview aqui no Revolve, ele começa a trabalhar o meu objeto, né? Aqui vamos ver que temos outras opções diferentes das anteriores, né? Primeiro, vamos lá. Vamos movimentar o nosso objeto, deixar uma posição assim, mais isométrico, para todo mundo acompanhar, né? Como é que se cria o objeto 3D a partir dessa face retangular. Observem que eu tenho um retângulo, e o que o Illustrator está fazendo com esse Revolve? Ele está pegando essa face e a partir da aresta da esquerda, ele está replicando essa face, né? Ele está rotacionando essa face e replicando ela ao redor desse ponto central. Por isso que criou-se aqui um cilindro, né? Para vocês entenderem melhor isso aqui, observem aqui a angulação. Ele está 360, quer dizer, ele completou uma volta inteira ao redor daquele ponto central. Se eu diminuo isso aqui, observem que dá para ver como o objeto vai se construindo, né? E ele vai replicando a face do objeto inicial que eu criei, e até chegar no 360, eu consigo fechar o cilindro completo, certo? Tudo bem? Eu vou deixar aqui em zero para deixar ele retinho, né? E vou movimentar só aqui para todo mundo ver, né, o cilindro, ó. Correto? João, o seu não ficou da cor. Qual é a cor que você escolheu? Pode ser. Vamos ver isso agora. Vermelho? Não sei, vamos ver. Ó, observem que aqui eu já tenho essa angulação, mas aqui do lado tem a opção de deixar o objeto vazado, né, ou preenchido. Para perceber melhor isso aqui, eu vou mexer aonde? Aqui no offset. Observe que quando eu começo a crescer o offset, eu consigo visualizar melhor o que acontece com o meu objeto, né? Tá todo mundo vendo aí? Vou deixar aqui. Ok? Estão conseguindo acompanhar melhor aí, né? Então, observem que aqui com o offset eu estou expandindo o ponto de rotação da minha face, porque inicialmente, quando está em zero, ele vai rotacionar exatamente a partir dessa aresta aqui, do meio, né? Então, ele vai rotacionar e vai replicar. Enquanto eu separo esse ponto, né, as arestas vão se separando e eu consigo ter um objeto expandido, né? Então, aqui do lado, nesses caps, eu tenho a opção de deixar o objeto ou preenchido, né, ou vazado, né? Aí vocês vão ver a diferença depois quando a gente faça o recurso de mapeamento.
E aqui vocês têm a partir de onde você quer criar o objeto. Ele criou a partir do centro para o lado esquerdo, mas eu posso fazer a rotação para o lado direito, né? Isso depende do objeto que você criou, pode fazer diferença, né? Por exemplo, eu vou repetir criando um objeto mais complexo, né? Eu vou criar, por exemplo, uma estrela aqui, certo? E vou lá em efeitos 3D, Revolve, né? E vou habilitar o Preview. Observem que aqui, ó, a estrela começa a ser rotacionada, né? Até chegar aos 360, ela vai preencher tudo. Vou deixar aqui 360. E aí preencheu. Observem como ele deixa sempre a referência do objeto que você criou, para você entender como é que está como é que está acontecendo esse efeito. Observem que ele está rotacionando a partir dessa aresta aqui, né? Então, a partir desse ponto, eu estou rotacionando a estrela e replicando ela em 360 graus, correto? Se eu movimentar, vou deixar aqui zerado, e vou manipular só o eixo X para vocês verem, né, o que acontece. Ó, se eu quero ver por baixo, observem o objeto por baixo, né? Se eu quero ver por cima, agora nas outras opções a gente vai melhorar a iluminação. Então, observem aqui, se eu deixo vazado, né, vou expandir um pouquinho aqui o offset, né? Aqui eu posso deixar ele vazado, aqui preenchido. Agora, vamos entrar aqui em More Options para habilitar as opções de iluminação e o Roberto conseguir visualizar o objeto dele vermelho. Tá bom? Então, basicamente, aqui temos agora outras opções, além das duas que já vimos, né? Além do No Shading e o difuso, temos essa opção de plástico, que é o que dá um acabamento legal. O wireframe deixa o objeto engaramado, mas se eu quiser uma textura, um acabamento muito melhor, escolho essa opção de plástico. E tem um detalhe, observem que o meu objeto, o acabamento da superfície dele está parecendo facetado. Significa que isso eu tenho que controlar aqui na opção de Blend Steps, né? Os passos de mesclagem. Enquanto mais você vai para a direita, melhor vai ser o acabamento da superfície do seu objeto. Vou colocar no mínimo aqui para vocês verem como ele fica totalmente facetado, né? Se aumentar muito, dependendo do computador, se não tiver memória, o Illustrator vai precisar mais memória para renderizar essa superfície e pode acontecer de travar o seu computador, né? Então, eu estou conseguindo aqui, porque eu fechei todos os programas e deixei só o Illustrator aberto, mas já deu problema para mim essa opção aqui, correto? Então, vou deixar aqui um acabamento mais ou menos que dê para... E aí tá bom, vou deixar com 100, que já deixa uma superfície bem lisinha, bem legal, correto? E a iluminação, né, vocês sabem, é só mudar aqui o posicionamento da lâmpada que vocês vão obter um melhor resultado. Lembrando que a cor da sombra, vocês podem manipular também aqui, ó. Eu posso combinar a cor original do meu objeto com uma cor, né, com outra cor que eu quiser para trabalhar, né, as sombras, correto? Tudo bem até aí? Beleza. Pode fazer. Se eu, sem querer, clicar Enter e ativar o efeito, tem como eu mexer nesse efeito depois? Claro. Você fez isso e está fora? Fiz várias vezes, eu tive que refazer tudo, porque eu não sabia mexer no efeito. Mas aí você tem que perguntar, hein? Tô só esperando eu terminar a explicação. Não. Beleza, eu vou clicar em OK, que é mais ou menos o que aconteceu com você. Aí você vai aqui em Windows vai abrir o painel de aparência. E aqui no painel de aparência, você vai ter aqui em efeitos, tá vendo aqui o FX, significa que esse objeto está com um efeito aplicado.
E o efeito é esse 3D Revolve. É só clicar nele que você vai voltar na última configuração do seu objeto. Então, repetindo, Windows, aparência, né? Aqui no campo de efeito do objeto, você vai clicar no efeito do 3D e você vai voltar nas opções de configuração, né? As últimas configurações. Beleza. Então, voltando aqui ao nosso, vou deixar aqui para facilitar a visualização de vocês, né? Então, agora vem um recurso bem legal, que é o último que tem aqui embaixo, que é quando você quer mapear o seu objeto 3D com alguma textura, alguma imagem. Vamos entrar nessa opção aqui de Map Art, né? Arte do mapeamento, o mapeamento, né, da arte, e vamos entrar nessa janelinha aqui. Vou esperar vocês aí. Tá todo mundo aí? Beleza. Observem que, primeiro, para fazer um mapeamento, a primeira coisa que o Illustrator fala para mim é que eu tenho que ter criado um símbolo previamente. Observem que quando eu clico aqui, aparecem aqueles símbolos, né? Quando a gente trabalhou símbolos, e eu ensinei para vocês como criar símbolos, vão aparecer aqueles mesmos básicos, né? Aqueles 6 símbolos básicos que estão lá no painel de símbolos, né? Mas vocês podem criar um de vocês, né? Como eu fiz aqui, eu fiz um aqui meio personalizado, né? Criei uma forma qualquer e criei um símbolo a partir dele. Então, o que que acontece? A partir desse símbolo, vocês vão selecionar, vamos escolher aqui essa florzinha, e observem que ele já coloca aqui nessa timeline, né? Isso aqui funciona como se fosse uma timeline. Aqui do lado direito, você tem a superfície do objeto, e observem que ele vai falar, ele vai reconhecer quantas caras, quantas faces tem o seu objeto. No caso, o meu tem 10 faces, né? E aqui no objeto, ele vai mostrar para vocês qual é a face que está selecionada em vermelho. Observem que ele coloca uma estrutura em aramado na cor vermelha, mostrando para mim em que face que eu estou posicionado do meu objeto. Então, é nessa face que ele vai mapear o símbolo. Então, eu tenho a opção aqui de fazer manualmente, né, o mapeamento. Observem que ele já começa a aparecer aqui no meu objeto, né? Eu posso posicionar o meu símbolo manualmente, correto? Que ele já aparece aqui na face do meu objeto. E tem a opção de Scale to Fit, significa que ele vai ajustar proporcionalmente esse símbolo a toda a face, a toda essa face do objeto. Então, se eu não quiser isso, clico aqui e deixo o meu objeto, né, do jeito que eu quero manipular, né? Se eu quero ajustar exatamente a toda a face, né, a esse perfil aqui, é só clicar aqui em Scale to Fit. E uma segunda opção interessante, que é esse Shade Argo. Está vendo que ele coloca entre parênteses lower, significa que vai necessitar mais memória do Illustrator para processar. Por quê? Porque ele vai integrar, quando eu habilitar isso aqui, ele vai integrar o mapeamento ao volume ao volume do objeto, né? Reconhecendo tanto a iluminação de luzes e sombras. Então, cria-se uma espécie de multiply, né? Como se o objeto estivesse realmente aplicado na superfície real do meu objeto. Para eu transitar nas outras faces do meu objeto, é só ir clicando aqui na próxima face, que ele vai mostrar, né? Agora eu estou na parte superior aqui, tá vendo? E eu posso mapear ele com outro símbolo aqui, ó. Eu posso mapear, né? Eu posso voltar na outra face. Então é legal porque vocês podem trocar aqui de símbolo, né? Ir mapeando o objeto, né? Na medida que vocês vão avançando aqui, vocês vão escolhendo qual é a face que vocês querem mapear. Agora ele está na parte interna aqui, tá vendo? Na parte interna, eu vou mapear isso aqui. Porque aquela face aparece redonda? Porque meu objeto ele é uma espécie de cilindro, né?
Aí teria que ver qual é o objeto que você está criando, né? Professor, Sim, eu acho que ele quis dizer essa coisa da face aí na janela, ela tava parecendo redondinha, sabe? Em vez de aparecer retangular assim, na janela de Map Art, a sim. face tava parecendo redonda. Eu acho que isso vai depender do objeto que foi criado. No meu está reconhecendo assim retangular, porque meu objeto ele tem é como se eu tivesse isso aqui. Basicamente o que que ele faz aqui? Ele faz numa tirinha aberta o né, o que está sendo, né, é como se eu pegasse o cilindro e abrisse ele, né, como se eu abrisse num rótulo só, né? Basicamente a tradução disso aqui é o que está acontecendo aqui. É como se eu pegasse essa face e abrisse ela e deixasse em linha reta. Eu não sei porque está acontecendo isso com o João. Não sei qual é o tipo de objeto que ele criou. Certo? Aí eu teria que ver especificamente qual objeto. Então, basicamente, ó, eu vou diminuir aqui o offset, ó, e vou voltar aqui no mapeamento. Ó, eu fiz uma redução do objeto e vou começar a mapear ele aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei o que realmente estaria acontecendo com o objeto do João, né? Então aqui eu vou mapear essa parte superior do cilindro, né? E assim vocês vão transitando, né, nessa timeline para preencher. Aqui eu não vou preencher na parte interna, vou preencher só na parte superior e lateral. Vou deixar só a parte. Movimentem então façam o seguinte. Não sei se vai ser um problema de movimentem a rotação do objeto aqui e voltem lá no mapeamento para ver se muda, né? Tá dando certo, pessoal? Então, basicamente, vocês veem que não tem. É vocês só criar o símbolo de vocês, né? Vou voltar aqui na parte inicial. Né? E aí eu posso ir transitando pelas faces. A cor vermelha, ela vai me avisando, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui o mapeamento, que é essa parte inferior do objeto, só que aqui está na parte interna, que eu não vou colocar nada. Né? Agora sim, eu estou na parte externa. Né? Vou clicar em OK, vou movimentar isso aqui para poder ver o meu objeto. Observem como eu consegui mapear por baixo, né, a parte interna e por cima. Ó. Então, é um recurso bem interessante, que fica legal para caramba, dependendo do perfil que você cria, né? Dá para fazer coisas legais, né? Então, por exemplo, vamos fazer novamente para todo mundo acompanhar o processo, né? Vou apagar aqui. Vamos fazer se eu quero fazer, por exemplo, uma bola, né? Uma bola 3D, né? Se eu utilizo esse recurso do Revolve, eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma face, né? Que seria a metade de uma circunferência, para poder depois rotacionar ela e virar uma bola 3D. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos criar um círculo. Está todo mundo acompanhando aí?
Vamos fazer de novo e aí a gente vai esclarecendo dúvidas que vão aparecendo, tá bom? Tá ouvindo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar esse aqui e deixar só a metade, porque a gente só vai precisar da metade dessa circunferência para poder rotacionar ela, né? A partir de um eixo, e aí o efeito 3D vai criar a bola para a gente, correto? Então, vamos utilizar aqui com o círculo selecionado, vamos utilizar aqui, dentro das ferramentas de transformação, eu vou escolher aqui a tesourinha, e vou abrir esse ponto aqui, vou dar um clique e vou abrir esse ponto aqui embaixo, né? Para tirar essa lateral aqui, né? Deixar só, observem que ele está aberto, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar esses dois pontos aqui com os dois vértices, seleciono os dois pontos e vou juntar esses dois pontos para criar essa face aqui, correto? E volto para a visualização. Tudo bem até aí? Beleza. Então, seleciono o meu objeto, essa meia lua aqui, e vou lá em efeitos 3D, Revolve, e vamos zerar tudo aqui, vamos zerar tudo isso aqui, e habilitar o preview. Observem que eu já tenho a bola prontinha, né? Eu deixo o offset em 0, porque se eu aumento o offset, ele vai separar o objeto. Eu quero que seja uma bola perfeita, então deixo o offset em 0 para ele rotacionar a partir dessa aresta aqui do lado esquerdo, né? Ele vai usar isso aqui como um centro de referência e a partir daí ele vai rotacionar cada uma das faces até chegar em 360. Se eu diminuir, observem que eu consigo ver aqui, né, como é que vai se formando a bola, né? Se eu vou tirando aqui, ó, certo? Eu parti dessa face e vou aumentando aqui até chegar em 360, correto? Tudo bem até aí? Agora é só manipular a iluminação, né? Iluminação, tudo que vocês já viram anteriormente. Vou deixar aqui em 100 de renderização para deixar a superfície melhor, né? Vou deixar um pouquinho mais. Deixar bem o acabamento melhor. A partir daí eu vou mapear agora as minhas faces. Observem como ele reconhece só uma face. Por quê? Porque só é uma circunferência, basicamente uma bola que partiu da metade de uma circunferência. Então, aqui, observem que eu só tenho uma superfície a ser mapeada, porque não tenho mais arestas, não tenho mais faces do que uma só, né? Então, uma circunferência, uma bola, ela não tem aresta, não tem nada. Então, por isso que para o Illustrator aqui só tem uma superfície a ser mapeada. Então, eu vou mapear com o meu objeto, eu posso rotacionar, né? Então, fica um negócio legal, vocês podem brincar com isso aqui, né? Vou habilitar o shading aqui para ele pegar o volume, né, da iluminação, né? Então, observem que se eu volto lá nas minhas opções e começo a rotacionar o meu objeto, dá para ver como foi o mapeamento, né, 3D, né, certo? Ó, tudo bem, pessoal? Você pode repetir como criar essa esfera? A bola? Isso. Vamos lá. Essa forma eu já tenho. Já tem? Então, beleza. Você já fechou ela, né? Como eu fechei Uhum. aqui.
Na verdade, eu fiz com o Pathfinder porque eu não consegui fazer com a tesoura. Não tem problema. Temos vários caminhos para o mesmo fim. E a gente chega lá. Então, É. selecionamos o objeto, vamos em efeitos 3D e entramos aqui em Revolve. E aí habilitamos o Preview. Para deixar ele como uma bola, eu tenho que entender como eu estou rotacionando essa face a partir dessa aresta aqui central, né? Isso aqui é um pivot, né? Como se fosse o pé de apoio de um jogador de basquete. Ele vai girar ao redor daquele centro, daquele pé, né? No caso aqui, ele vai rotacionar a partir dessa aresta aqui. Para isso, para ficar uma bola perfeita, o offset tem que estar em 0. Porque se eu aumentar isso aqui, eu estou distorcendo a bola, tá vendo? Está ficando um buraco no meio, mas eu quero que seja uma bola, né? Se eu quiser Não, um pneu, eu posso fazer um pneu a partir daqui, ó, né? mas o que está acontecendo aqui comigo é que quando eu crio esse semicírculo e É. aplico o efeito, ele faz um cilindro arredondado para dentro. Aí É você tem que, como aquele outro cilindro ó, você tem que ver a angulação tem que estar em 360. 360, o cap tá desse jeito também. Eixo aqui, ó, olha como ela está cortada, né? Agora, O se eu meu, na coloco verdade, é porque eu não sei. Ah, eu acho que é porque é por causa da borda. Dependendo da borda, ele fica diferente. Ah, exatamente. É porque eu tava né? usando a borda errada, daí ele tava circulando para a parte interna do cilindro que eu Aí tava você, criando. ó, você pode testa aqui e mudar a partir do lado direito ou esquerdo, ó. Olha, Tá aí, vendo? tá vendo? Isso que eu tinha. No Isso é teu, que eu tinha. é, no teu caso, estava começando a ser rotacionado pelo lado da Hum, curva, né? Aqui ele está rotacionando a partir desse ponto aqui, que é a curva. Mas para sim, ficar uma bola, tem que ser a partir do lado da aresta reta, que é o lado esquerdo. Se a meia-lua, entendi. o semicírculo, tivesse espelhado, né? Se eu tivesse começado ao contrário, ele espelhado para o outro lado, aí eu só trocar aqui no lado direito, certo? Ok. Beleza. Então é isso. Aí é só mudar agora. Deixa em 0 o offset, angulação 360. E aqui é mudar só os parâmetros de iluminação e de mapeamento. Não tem mistério, né? Então, se eu pegar aqui aquela, né? Vou deixar menorzinha, para ela não ocupar tanto espaço aqui, né? Clica em OK e agora é só rotacionar para ver como é que ficou, né? Beleza? Posso mudar aqui o acabamento para deixar melhor. E aí ele fica mais, né? A superfície fica melhor. Observem que ele está processando, né? Porque eu aumentei e aí deu, né? Deu uma travada. Mas observem que eu consegui deixar que a superfície ficasse mais nítida, né? Por causa do aumento aqui. Tudo bem? Tá tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Beleza. Então vamos para a última parte do efeito 3D, né? Vamos apagar esse objeto aqui. Vamos criar mais um objeto. Eu vou fazer a estrelinha, que eu acho que dá para entender melhor, né? E vou voltar lá no efeito 3D, só que agora vamos trabalhar com o extrude e o bevel, né? Para ver o explotado do objeto e o relevo dele, né? Nessas opções. Eu vou zerar tudo aqui. Vocês veem que a configuração aqui em cima é praticamente a mesma, né? Só vai mudar esses parâmetros do meio aqui, né? Então, habilitamos o preview, né? Vou dar uma rotacionada aqui para ver o que acontece. Observem que eu já tenho a estrela 3D projetada. Essa projeção, pessoal, é o que o programa chama de extrude. Qualquer programa de CAD, por exemplo, de AutoCAD, de arquitetura, engenharia civil, quando vocês encontram o termo extrude,
Significa que você está projetando aquela face, fazendo uma projeção, um explotado daquela face. Se eu aumentar esse extrude aqui, tá vendo a profundidade? Eu consigo prolongar o comprimento desse extrude, né? Estou projetando essa face aqui, né? Ok? Então, se eu rotaciono isso aqui, dá para ver melhor como é que acontece esse efeito. Ok? Tudo bem até aí? Beleza. Então, aqui basicamente temos isso. Temos essa prolongação, né, da profundidade do extrude, nesse campo aqui. Aqui do lado temos, se você quer o objeto sólido ou vazado. Observem que eu deixei aqui vazado, só para mostrar, que eu acho que agora dá para ver melhor com a estrela. Observem que ele está vazado, como se fosse uma lâmina, né, de metal. Se eu clico aqui em sólido, ele preenche os dois lados, né, a face anterior e a face posterior do meu objeto. E aqui ele fica um buraco, certo? Então, vou deixar preenchido aqui. E depois aqui temos o bevel, que é o acabamento das arestas, né, um relevo nas arestas. Né? Vou deixar uma posição aqui que dê para visualizar melhor. Vou deixar aqui. Aqui tá bom. Né? E aqui, nesse acabamento, já tem vários pré-determinados. É só ir clicando neles para vocês ver o que é que acontece com o seu objeto. Quando você aplica o bevel aqui, né, para dar esse acabamento de relevo, do lado direito vocês têm os parâmetros para configurar esse acabamento. Então, você tem aqui a altura, a intensidade desse bevel, né, desse chanfro, né, seria mais ou menos em português o chanfro, né, e a partir daí você tem como é que ele se alinha com respeito ao objeto. Se você quer que ele vai nos extremos das faces, ou ele se configure até chegar, né? É basicamente o mesmo princípio quando a gente faz a configuração da borda de um objeto, né? A borda do Illustrator, você pode levar ela do meio para fora, do meio para dentro. É mais ou menos o mesmo conceito, correto? Eu vou mudar a iluminação aqui, eu acho que dá para ver melhor aqui com uma iluminação. Vou aumentar aqui a intensidade das luzes para ganhar um pouco mais de contraste e conseguir ver melhor. Então, né, vou acrescentar mais uma lâmpada aqui. Para ver melhor os acabamentos, né? Então, temos aqui a intensidade desse chanfro. Aqui depois vamos ver cada um deles, ó. O complexo 2, né? Então, a partir daí vocês vão modificando, né, o comportamento. Se vocês vão aumentando, vocês veem que vocês conseguem fazer peças bem interessantes, né, dentro do seu objeto, correto? Temos aqui o complexo 4, né? Então, você quer criar um mundo abstrato, criar suas próprias estrelas, suas próprias árvores, né? Elementos de um background, de uma panorâmica, vocês podem criar cada elemento por separado em 3D e montar um cenário, um mundo. Eu acho que dá para fazer muita coisa interessante com isso aqui, né? Vocês veem que as possibilidades são infinitas, né? Dependendo da configuração que vocês vão adotando em cada, em cada acabamento, né? Vocês podem ter aqui, ó, né? Ou não? Sim, pode falar. Eu não entendi exatamente o que que faz o que esses ícones do lado de altura, né, fazem. Sim, ó. Aqui você tem primeiro o bevel, você escolhe o acabamento, correto? Não, Vamos supor, sei. eu tô nessa curvatura aqui. Uhum. Depois, você tem a altura, o height, é a altura, digamos que é a intensidade com que vai se comportar essa curvatura.
Observa que se eu deixo em 1, a minha curvatura é praticamente zero, né? Na medida que eu vou aumentando a altura, eu estou aumentando a altura dessa curvatura. Quer dizer, o acabamento vai se intensificando, correto? Ok. Eu estou pronunciando ainda mais, enfatizando essa curvatura. E esses dois é o alinhamento com respeito à face do objeto. O primeiro fica mais claro, né? Observa, deixa o cursor em cima de cada ícone, eu vou colocar aqui para você ver. Se você deixa o cursor aqui em cima, ele está te falando, ó, o bevel stand out, quer dizer, o chanfro ele é adicionado ao objeto original, quer dizer, ele se adapta à face, no meu caso, uma estrela aqui, ele vai se adaptar exatamente à face original. Se eu clico aqui no segundo, ele está subtraindo esse efeito à face original do objeto. Digamos que aqui fica mais tergiversado, fica mais prejudicado, porque ele como que ele subtrai esse efeito à própria face do objeto. No primeiro momento, eu acho que fica mais claro o entendimento aqui, certo? Ok, muito obrigado. Eu vou deixar só entrar, eu vou colocar mais para cá, para poder deixar isso aqui melhor, né? Então, beleza, é só ir testando aqui os outros acabamentos, né? Vou habilitar aqui o preview. Deixa eu selecionar o objeto. Vamos habilitar aqui os outros que estão faltando. Então, eu tenho esse aqui que é arredondado, né? Se eu faço, intensifico esse efeito, observem que eu consigo ver, né? Bem melhor o meu objeto, né? Tudo bem? E aqui tem, os parâmetros são os mesmos, né? Se eu aumento aqui a quantidade de passos para mesclar, a minha superfície do objeto vai ficar bem acabada. Observem que dá para ver a textura do plástico aí já. Eu vou colocar no máximo aqui. Se eu deixar no mínimo, é claro, vai ficar todo facetado, né? Mas se eu deixar aqui, a superfície fica bem lisinha, bem acabada. E o NapArt, da mesma forma, se eu quiser colocar aqui ajustado, vou dar uma rotacionada aqui. Vou manipular um pouquinho isso aqui. Eu poderia tirar aqui, vou deixar a estrela sem nada e vou mapear, então, essa parte aqui, ó, para ver como é que fica. Tá vendo? Eu vou deixar só a estrela sem nada, para ela ficar em evidência, e vou ir mapeando o resto das arestas aqui, ó, para ficar mais legal. Tá vendo que aqui em vermelho ele vai me indicando onde que eu estou mapeando o meu símbolo, né? Vou habilitar aqui o shading. Agora eu estou na outra face. Continuo aqui. De novo aqui. Vou mapear só nas laterais da minha estrela para deixar a parte frontal em evidência, né? Agora ele está nessa parte aqui, aí não vou colocar nada nessas. E aqui sim, eu vou mapear essa parte do outro lado, até chegar na última face aqui, na 32. É só saber em qual face do seu objeto você está posicionado,
Pronto, agora é só movimentar o meu objeto aqui, né? Observem que eu deixei a parte frontal sem nada e fui mapeando o resto, né? E claro, dependendo da iluminação, né? Eu consigo ver. Entendido, pessoal? Beleza. Então, é isso aí. Lembrem que quando você clica em OK, e vou só para fecharmos aqui essa parte do 3D, observem que meu objeto, se eu coloco em Aramala visualização, ele continua sendo aquele objeto original. O efeito é totalmente virtual. Caso eu queira que isso aí venha a ser realmente um objeto, né, tudo isso seja um objeto completo, aí vocês clicam em um Object e expandem a aparência, né? Aí sim, agora eu tenho o objeto vetorial completo, né? Eu posso manipular, né? Como um objeto completo. Entendido? Observem que no painel de aparências, o efeito desapareceu, porque eu expandi a aparência, quer dizer, ele deixou de ser um efeito e passou a ser um objeto vetorial completo. Entendido? Beleza. Então vamos fechar isso aqui e vamos para a nossa última hora de aula.